Frio. Essa era a primeira coisa que Maria sentia todas as manhãs, ao abrir os olhos no porão. Não era um frio comum, era uma umidade penetrante, um arrepio que se infiltrava pela fina camisola, pela pele até os ossos. O colchão sob ela estava apodrecido, cheirava a mofo e umidade, e as molas perfuravam suas costas nos poucos lugares onde o estofamento ainda restava. O porão não tinha janelas, apenas uma pequena grade perto do teto, por onde raios pálidos de amanhecer mal entravam. Maria ficava imóvel, ouvindo os sons da casa acima. Passos. Ela sempre ouvia primeiro os passos de Jadwiga. Pesados, decididos, passos que ecoavam pelos corredores vazios do velho apartamento. Depois, o barulho da frigideira na bancada, o chiado da água na chaleira, o bater da porta do armário. Cada som era como uma martelada em seu crânio. Maria sabia que a qualquer momento ouviria a voz, aquela voz. Maria, Maria, levante-se, vaca preguiçosa. Você pensa que vai ficar deitada o dia todo como uma princesa? A voz de Jadwiga era afiada como navalha, penetrante, feita para ferir. Maria se levantou devagar, sentindo vertigem. Não comia há 2 dias, apenas pão e água, porque Jadwiga dissera que ela não merecia nada mais. Suas mãos tremiam enquanto tentava ficar de pé. Por um momento tudo escureceu. Ela teve que se segurar na parede úmida para não cair. Maria, você está me ouvindo? Sim, senhora. Maria sussurrou, embora soubesse que sua voz não atravessaria a porta grossa do porão. Jadwiga nunca esperava por uma resposta. Ela dava ordens, e Maria tinha que executá-las, sempre, sem exceção, por 12 anos, 4.380 dias. Maria contava todos eles, traçando linhas finas com a unha na parede úmida do porão. Havia centenas de linhas agora, milhares, formando um caos que só ela conseguia decifrar. Cada traço era um dia que ela havia sobrevivido. Cada traço era um dia que ela não deveria ter sobrevivido. A porta do porão se abriu com um estrondo, deixando entrar um feixe pálido de luz da escada. Maria se encolheu automaticamente, protegendo os olhos. A luz doía. Tudo doía. Venha logo, não temos o dia todo. Jadwiga rosnou, parada na porta com os braços cruzados. Ela estava vestida em um elegante tailleur azul marinho, o cabelo cuidadosamente preso, maquiagem no rosto. Parecia uma aposentada respeitável, uma mulher de boa família e boa reputação. Ninguém, olhando para ela, pensaria que era um monstro. Maria se arrastou em direção à escada, descalça em sua camisola suja. Seus pés estavam arroxeados de frio, unhas quebradas, cabelo, antes lindo, castanho, agora ralo e opaco, com falhas no couro cabeludo por causa do nervosismo. Ela pesava 40 quilos. Seu corpo era apenas um esqueleto envolto em pele. Meu Deus, como você está? Jadwiga gemeu com falsa compaixão. Preciso levá-la ao médico hoje. Os vizinhos já estão perguntando o que está acontecendo. Não posso permitir que você comprometa esta família com sua aparência. Então tome um banho, vista-se e tente parecer um ser humano, certo? Maria assentiu sem olhar para a sogra. Ela sabia o que significava visita ao médico. Significava mais uma mentira. Jadwiga dizia aos médicos que Maria era mentalmente doente, que não conseguia se cuidar, que precisava de supervisão. Tomás sempre confirmava isso. E Maria? Maria aprendera a calar-se. Ninguém acreditaria nela de qualquer maneira. Ela entrou no banheiro, um cômodo pequeno e escuro, sem janela, com uma pia rachada e uma banheira velha. Ligou a água fria. Água quente era muito cara, segundo Jadwiga, e começou a se lavar. A água estava gelada, um frio escaldante que lhe tirava o fôlego. Maria cerrou os dentes, esfregando o sabão áspero em sua pele, tentando tirar a sujeira, o cheiro de mofo e desespero. Mas ela sabia
que não podia ser lavado. Estava por dentro, em seus ossos, em sua alma. Quando terminou, Jadwiga jogou um vestido velho no chão. Era grande demais, sujo, cheirando a naftalina. Vista isto e tente parecer normal. Não quero que as pessoas pensem que a torturamos aqui. Maria vestiu o vestido com as mãos trêmulas. Era uma ironia. Jadwiga dizia para as pessoas não pensarem. Mas todos os vizinhos viam a verdade. Viam Maria ser empurrada para a loja com uma lista de compras, observada pela janela. Viam como ela emagrecia. Viam as marcas roxas em seus pulsos quando Jadwiga a puxava pelo braço. Mas ninguém dizia nada. Era assunto de família. O início da libertação. A visita ao médico foi um pesadelo. Jadwiga, sorridente, educada, explicava ao doutor que Maria tinha problemas psiquiátricos, que tentava fugir, que precisava de supervisão. Maria sentava-se ao lado, em silêncio, olhando para o chão. Jadwiga estava bem ao lado. Seu olhar era como um espinho cravado na têmpora de Maria. Então Maria acenava com a cabeça, confirmava as mentiras, dizia que estava bem, que era grata pelos cuidados. Ao saírem do consultório, Jadwiga agarrou seu braço com tanta força que Maria gemeu de dor. Viu, você se saiu bem. Agora todos sabem que você está doente. Ninguém acreditará em você se tentar dizer alguma coisa. E era verdade. Maria não tinha nada. Não tinha documentos. Jadwiga roubara seu RG, cartão bancário, certidão de nascimento. Trancara-os num cofre. Enquanto você morar aqui, você é minha, dizia com um sorriso. Maria não tinha amigos. Jadwiga a isolara de todos. Não tinha trabalho. Jadwiga a proibira de trabalhar. Não tinha dinheiro. Tudo que Thomas ganhava ia para a mãe. Maria era um fantasma. Ela existia, mas não vivia. Os dias passavam no mesmo ritmo. Levantar ao amanhecer, limpar, cozinhar, lavar roupa. Jadwiga sentava-se na sala tomando café, assistindo TV, dando ordens. Lave as janelas, lave as cortinas. Cozinhe o jantar. Não assim. Você não consegue fazer nada direito? Thomas voltava à noite, cansado, sujo do trabalho na oficina. Beijava a mãe na bochecha, ignorando Maria. Às vezes, ele a olhava, um olhar cheio de algo que poderia ser pena, compaixão ou talvez apenas cansaço. Mas ele nunca falava, nunca a defendia. Era um covarde. As noites eram o pior. Maria descia para o porão, trancada à chave por Jadwiga. Deitava-se na escuridão, ouvindo a própria respiração, sentindo o frio invadir seu corpo. Às vezes chorava, mas bem quietinho, para que ninguém ouvisse. Às vezes rezava, mas até Deus parecia não a ouvir. E então chegou o dia que mudou tudo. Era uma manhã de inverno, fria e branca de neve. Maria acordou com uma sensação que não conseguia nomear. Algo no ar estava diferente. Talvez fosse o cheiro da neve que entrava pela grade, talvez fosse a luz, mais clara que o normal. Ou talvez fosse algo em seu coração. A última centelha de esperança que se recusava a apagar. Jadwiga tinha saído mais cedo. Tinha uma reunião com o advogado sobre participações na empresa da família. Thomas já havia ido para o trabalho. Maria estava sozinha, completamente sozinha. E foi então que ela viu. A janela do porão, uma pequena e esquecida janela acima da estante velha, estava entreaberta. Alguém se esquecera de fechá-la. Talvez o vento a tivesse aberto. Talvez fosse um sinal. Maria não pensou. Pela primeira vez em 12 anos, ela não analisou, não pesou, não teve medo. Subiu na estante, ignorando a dor nos dedos, ignorando a vertigem. Abriu a janela mais ainda. Era estreita, muito estreita, mas ela estava tão magra. Ela se espremeu pela abertura, sentindo a borda afiada da moldura rasgar sua camisola, arranhar sua pele. Caiu na neve, gelada, macia.
Por um momento ficou ali, ofegante, sem conseguir acreditar que estava do lado de fora. Do lado de fora. Então ela se levantou e começou a correr. Descalça, apenas de camisola. Correu pelas ruas, tropeçando, chorando, tremendo de frio e medo. As pessoas desviavam o olhar. Alguns olhavam fixamente, mas ninguém parava. Pensavam que era uma sem-teto, uma alcoólatra, uma louca. Maria correu até não aguentar mais. Caiu perto de um ponto de ônibus, encolhendo-se no banco frio. Seus pés estavam roxos, sangrando. Seu corpo tremia em convulsões. Ela fechou os olhos, sentindo a consciência escorregar. Era o fim. Ela fugiu, mas para onde? Não tinha para onde ir. Ela ouvia sons, carros passando, vozes de pedestres, o burburinho da cidade. E então, um som penetrou sua névoa. Um motor roncando, perto, parando. A porta de um carro se abrindo. Passos na neve, rápidos, decididos. Meu Deus! O que aconteceu? Uma voz masculina, profunda, cheia de preocupação genuína. Não aquele tom falso que ela conhecia, era a voz verdadeira de alguém que via o sofrimento. Maria tentou abrir os olhos, mas estavam muito pesados. Ela sentiu calor, no entanto. Alguém a cobria com algo macio, quente. Um casaco de verdade, que cheirava a limpeza e frescor. Senhor, ela está bêbada, alguém começou a dizer. Cale a boca, a voz rosnou, afiada, autoritária. Esta mulher precisa de ajuda, imediatamente. Maria sentiu alguém a levantar com delicadeza, mãos fortes, cuidadosas, como se temessem que ela se quebrasse. Talvez ela se quebrasse. Ela estava quase quebrada. Vai ficar tudo bem, a voz sussurrava. Eu prometo. Estou levando você para o hospital. Você estará segura. Segura. Essa palavra era tão estranha, tão irreal. Maria não se sentia segura há 12 anos. Mas agora, naqueles braços, envolta naquele casaco, no carro quente, talvez, apenas talvez, a segurança fosse possível. A última coisa que ouviu antes de desmaiar foi a voz calma e firme, dizendo ao telefone. Hospital Santa Ana? Sim, uma emergência. Mulher em estado crítico. Estarei aí em 10 minutos. Preparem uma sala. E Maria afundou na escuridão. Mas desta vez, a escuridão era diferente. Não era fria. Não estava cheia de medo. Estava quente. E prometia algo que Maria não conhecia. Um novo começo. O resgate e a verdade. Ela acordou no branco. Tudo era branco. As paredes, os lençóis, a luz. Maria piscou desorientada. Teria ela morrido? Seria aquilo o céu? Mas o céu não podia cheirar assim. A limpeza, a antissépticos, a flores frescas. Ela acordou. A voz. A mesma voz. Maria virou a cabeça. Lentamente, porque tudo doía, e o viu. O homem estava sentado numa cadeira ao lado da cama. Tinha cerca de 45 anos. Cabelo escuro, levemente salpicado de grisalho, olhos cinzentos e atentos. Estava vestido num terno elegante, mas parecia cansado, como se não tivesse dormido à noite. Toda, e de fato, sua gravata estava folgada, a camisa levemente amassada. Onde estou? A voz de Maria estava rouca, fraca. No hospital, numa clínica particular, segura. A palavra novamente. Quem é o senhor? Meu nome é Kacper Zalewski, sou advogado. Encontrei a senhora no ponto de ônibus. A senhora estava num estado muito ruim. Maria olhou para as mãos. Estavam limpas, enfaixadas nos lugares onde a pele estava rasgada. Um soro entrava em sua veia. Ela estava numa cama, de verdade, com travesseiros de verdade, sob um cobertor quente. Há quanto tempo estou aqui? Uma semana. Casper respondeu calmamente. A senhora estava em estado crítico, exaustão extrema, desidratação, anemia, hipotermia. Os médicos disseram que se eu a tivesse encontrado meia hora mais tarde... Ele não terminou a frase.
Não precisava. Maria sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não conseguia contê-las. Ela chorou, pela primeira vez abertamente, alto, sem medo de que alguém ouvisse e a punisse por fraqueza. Cacper não disse nada, apenas ficou sentado, calmamente, esperando que a onda de emoção passasse. Depois levantou-se, serviu água num copo e a entregou. Por favor, devagar. Maria bebeu a água mais pura e mais fria que já havia tomado. Tinha gosto de vida. A polícia quer ouvi-la, Cacper disse depois de um momento. Mas disseram que podem esperar até a senhora estar pronta. A senhora não precisa dizer nada se não quiser. Eles não vão acreditar em mim de qualquer jeito, Maria sussurrou. Ninguém acredita, Jadwiga. Ela diz que sou doente, que sou louca. Jadwiga. E então Maria começou a falar. Lentamente, aos soluços, através das lágrimas. Contou-lhe tudo, sobre os 12 anos, sobre o porão, sobre a fome, sobre os documentos roubados, sobre Thomas, que se calou, sobre as visitas ao médico, onde teve que confirmar as mentiras, sobre como tentou fugir 3 vezes e sempre era trazida de volta, sobre como Jadwiga dizia a todos que Maria era incapaz de se virar. Cacper ouvia em silêncio. Seu rosto não traía emoção, mas Maria viu sua mandíbula cerrada, suas mãos apertadas em punhos. Quando ela terminou, um longo silêncio se instalou. Maria teve medo de olhá-lo. Ele devia pensar que ela era louca. Ele devia ter acreditado naquilo também. Mas então Cacper falou, e sua voz era calma, firme e cheia de determinação. Escute-me. Escute com atenção. Nem a senhora, nem ninguém é propriedade de outrem. O que a senhora passou é crime, privação de liberdade, abuso, roubo. E eu juro à senhora, por tudo que tenho, que essa mulher será punida. A senhora entende? Maria olhou para ele, sem conseguir acreditar no que ouvia. Mas como? Ela tem dinheiro, tem influência. Todos acreditam nela. Eu também tenho dinheiro e influência. E mais uma coisa, a verdade. E a verdade sempre vence. Talvez não imediatamente, mas vence. Por que o senhor está me ajudando? O senhor nem me conhece. Cacper hesitou por um momento, como se lutasse com algo interior. Então disse baixinho: minha mãe estava numa situação parecida quando eu era criança. Meu pai a batia, a trancava em casa. Ninguém a ajudou. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Desde então, eu jurei que se um dia visse uma mulher em necessidade, eu não desviaria o olhar. Nunca mais. Maria entendeu. Nos olhos dele, ela viu a mesma dor, a mesma perda que carregava em si. A senhora não precisa confiar em mim. Imediatamente, Cacper continuou. Mas, por favor, me permita ajudar. Por favor, me permita dar à senhora uma chance de uma nova vida. Não como um ato de caridade, mas como justiça. A senhora merece isso. O novo começo e a batalha legal. Os dias seguintes foram como um sonho. Maria permaneceu no hospital por mais uma semana, recuperando as forças. Os médicos de verdade que Cacper pessoalmente escolheu, fizeram exames completos. Nada de distúrbios mentais, nada de esquizofrenia. Apenas transtorno de estresse, pós-traumático, resultado de trauma prolongado. Cacper vinha todos os dias, trava-lhe livros, frutas, roupas quentes. Nunca a pressionava, nunca a interrogava. Às vezes, apenas ficava sentado em silêncio, trabalhando em seus documentos, e Maria o observava, sem conseguir acreditar que alguém como ele realmente existia. Um dia, ele trouxe um celular. É o seu celular, no seu nome. Ninguém além de você tem a senha. Maria pegou o telefone com as mãos trêmulas. Celular próprio. Algo que ela tivera pela última vez 12 anos atrás. E isto, Cacper tirou um documento do bolso. Uma identidade temporária até recuperarmos seus documentos originais. A senhora é oficialmente uma mulher livre, Maria. Livre. Mulher. Maria chorou de novo, e Cacper, pela primeira vez,
Estendeu a mão e a colocou gentilmente sobre a dela. Seu toque era quente, seguro. Quando a senhora estiver pronta para deixar o hospital, preparei um lugar para a senhora. Não precisa se preocupar com dinheiro, com um teto sobre a cabeça, com nada. Tudo está resolvido. Não posso aceitar seu dinheiro. Não é dinheiro para a senhora, é um investimento em justiça, e a justiça não tem preço. Quando Maria finalmente deixou o hospital, Kacper a levou em seu carro, o luxuoso BMW, o mesmo em que a encontrara. Eles dirigiram por Varsóvia, uma cidade que Maria conhecia, mas ao mesmo tempo não conhecia. Tantos anos haviam se passado desde a última vez que a vira como mulher livre. Então pararam em frente a um prédio elegante em Vila Nova. Esta é a minha casa, Casper disse. Eu moro sozinho há 5 anos. Há um quarto de hóspedes aqui. A partir de agora é seu, sem obrigações. Fique o tempo que for necessário. Maria entrou e parou. A casa era linda, espaçosa, clara, cheia de luz. O piso de parquet brilhava, as paredes pintadas em cores quentes, plantas por toda parte, livros. Um lar de verdade. O quarto de hóspedes fica lá em cima, a segunda porta à direita. Casper explicou. Tem seu próprio banheiro. Sinta-se à vontade. Esta é a sua casa agora. Maria entrou no quarto e não conseguiu conter as lágrimas. A cama era enorme, com lençóis limpos e brancos. A janela dava para o jardim. O banheiro tinha uma banheira de verdade com água quente. E havia toalhas de verdade, macias. Naquela noite, Maria tomou um longo banho quente. Chorou e se lavou, tentando tirar 12 anos de sujeira. A água estava quente, cheirosa, luxuosa. Quando saiu, vestiu um roupão limpo que estava pendurado na porta. Era macio como uma nuvem. Ela desceu onde Casper preparava o jantar. O cheiro, meu Deus, como cheirava. Vegetais frescos, frango, batatas, comida de verdade. Por favor, sente-se, ele disse, indicando a mesa. Os médicos disseram que a senhora deve comer porções pequenas, então preparei algo leve. Eles comeram em silêncio, mas não era um silêncio constrangedor. Era tranquilo. Maria comia devagar, saboreando cada mordida, sem conseguir acreditar que era real. Amanhã, Casper disse quando terminaram, iremos à polícia, apresentaremos uma queixa oficial e então começarei a montar o caso contra essa mulher. Ela vai lutar, Maria sussurrou. Ela tem dinheiro. Eu também tenho dinheiro. E tenho mais uma coisa, a verdade. E a verdade, Maria, é a arma mais poderosa. Naquela noite, Maria deitou-se na cama de verdade, sob um cobertor quente, num quarto quente. Pela janela, ela via as estrelas. Ela não chorou. Pela primeira vez em anos, ela não chorou antes de dormir. Seu sossego, porém, não durou muito. Na manhã seguinte, ao descer para o café da manhã, ela ouviu a campainha tocar. Depois, a voz de Casper, aguda, nervosa. Não, a senhora não pode entrar. Esta é a minha casa. E então, ela ouviu aquela voz. A voz que estava em seus pesadelos. A voz que a assombrara por 12 anos. Onde está Maria? Onde está minha nora? O que o senhor fez com ela? Jadwiga. Maria parou na escada, sentindo o coração virar gelo. Não. Jadwiga a encontrou. Como? Como ela a encontrou? Por favor, deixe minha propriedade. Casper falava calma, mas firmemente. Ou ligarei para a polícia. Polícia? Eu é quem deveria chamar a polícia. O senhor sequestrou minha nora. Ela é mentalmente doente, sabia? Ela não pode ficar sozinha. Ela precisa de cuidados. Maria sentiu as paredes começarem a se fechar em torno dela. Não conseguia respirar. Jadwiga estava aqui. Iria levá-la de volta. Iria trancá-la no porão de novo. Desta vez, para sempre. Maria! A voz de Casper a tirou do pânico.
Ele estava no pé da escada, olhando para ela com algo nos olhos. Não pena, mas determinação. Maria, escute-me. Ela não pode tocar em você, eu prometo, mas preciso saber. Você quer falar com ela? Ou quer que eu a expulse? Maria olhou para ele e depois para a porta onde Jadwiga estava. Ela via a silhueta dela através do vidro. Aquela mulher que destruiu sua vida. Aquela mulher que roubou 12 anos dela. E algo em Maria se quebrou. Não foi um choro, não foi um grito, foi raiva. Raiva pura, ardente, que ela nunca havia sentido antes. Eu quero falar com ela, ela disse. Sua voz era baixa, mas firme. Eu quero que ela veja que eu não sou mais prisioneira dela. Casper assentiu, abrindo a porta mais ainda. Jadwiga entrou e seus olhos brilharam em triunfo quando viu Maria. Maria, querida, eu estava preocupada com você. Venha, vamos para casa. Este senhor a manipulou, mas... tudo ficará bem. Não, uma palavra. Mas havia tanta força nela, tanta determinação, que Jadwiga parou. Eu não vou voltar, nunca. O rosto de Jadwiga se contorceu. A máscara de cortesia caiu, mostrando o monstro por baixo. Você não tem escolha. Você está doente. Eu tenho documentos que provam isso. Eu tenho testemunhas. Ninguém vai acreditar em você. Eu acredito nela. Casper parou ao lado de Maria. Sua presença era como um escudo. E eu tenho documentação médica de uma clínica psiquiátrica que confirma que Maria Kowalska está totalmente sã. Eu também tenho depoimentos de médicos que atestaram que ela foi submetida a abuso prolongado. E amanhã, senhora, apresentaremos uma queixa criminal formal contra a senhora. Jadwiga empalideceu. Isso é um absurdo. Eu estava cuidando dela. Eu a alimentei, lhe dei um teto. A senhora a aprisionou. Casper a interrompeu. Sua voz era como aço. A faminta. Roubou seus documentos. Isolou-a do mundo. E tudo isso será provado no tribunal. Ninguém vai acreditar no senhor. Thomas confirmará que Maria é doente. Ele é o marido dela. Thomas, Casper disse calmamente, também será interrogado como testemunha. E se mentir sob juramento, ele mesmo enfrentará o tribunal. Jadwiga olhava para eles com fúria. Sua respiração era rápida, superficial. Então, seu olhar caiu sobre Maria. O mesmo olhar que por anos fizera Maria se sentir pequena, inútil, apavorada. Mas desta vez, Maria não desviou o olhar. Ela olhou diretamente para Jadwiga com a cabeça erguida. Você não é mais minha dona, ela disse baixinho. Eu estou livre. Jadwiga rosnou. Literalmente rosnou como um animal e avançou em direção a Maria. Mas Casper ficou entre elas. Seu corpo era uma barreira. Saia agora. Isso não vai acabar. Jadwiga gritou, recuando em direção à porta. Eu vou destruir vocês dois. Vou encontrar um jeito. Maria vai voltar para mim, você vai ver. Ela não é nada sem mim, nada. E ela saiu correndo, batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria ficou parada, tremendo por todo o corpo. Casper gentilmente colocou a mão em seu ombro. Está tudo bem, ele sussurrou. Ela se foi, preparando a batalha e o apoio encontrado. Maria sabia que não era o fim. Era apenas o começo. Jadwiga não desistiria. Nunca desistiria. Ela lutaria, mentiria, manipularia. Faria qualquer coisa para recuperar seu poder. E de repente Maria entendeu. A luta estava apenas começando. A luta de verdade. Não apenas pela liberdade, mas pela justiça, pela dignidade, pela vida que lhe foi tirada. Ela olhou para Casper, que a olhava com a mesma determinação. Você está pronta? Ele perguntou baixinho. Maria assentiu. Eu estou pronta. Mas no fundo, ela sabia que Jadwiga não viria sozinha da próxima vez. Ela traria Thomas, traria a polícia, traria mentiras, documentos falsificados, tudo o que tinha. E então, a verdadeira guerra começaria.
3 dias após a visita de Jadwiga, Maria acordou no meio da noite, gritando. O sonho era tão real. Ela via o porão, a escuridão, o frio, Jadwiga parada sobre ela com a chave na mão, dizendo: pensou que ia fugir? Você nunca estará livre. A luz no corredor acendeu imediatamente. A porta de seu quarto se abriu e Kacper estava ali, de pijama, cabelo despenteado, olhos cheios de preocupação. Maria? O que aconteceu? Maria estava sentada na cama, tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não conseguia falar, não conseguia respirar. Kacper não perguntou mais. Entrou no quarto, sentou-se na beirada da cama, a uma distância apropriada, não invadindo seu espaço, e disse baixinho: foi só um sonho, você está aqui, você está segura. Ela não pode tocar em você. Mas ela virá de novo, Maria soluçou. Ela nunca vai parar, você está certa, ela não vai parar. Por isso precisamos ser mais rápidos e mais espertos. E nós seremos. Ele pegou o telefone e mostrou-lhe a tela. Havia um documento ali, uma queixa criminal oficial, já registrada no sistema policial. Eu a apresentei ontem, Maria Kowalska contra Jadwiga Kowalska. Acusações, privação de liberdade, abuso psicológico e físico, roubo de documentos, extorsão. A polícia já iniciou a investigação. Maria olhava para a tela sem conseguir acreditar. Mas como? Eu nem estive na delegacia. Você esteve. Fomos lá 2 dias atrás, lembra? Você deu seu depoimento. Durou 4 horas. Maria tentava se lembrar, mas tudo estava confuso. Aqueles últimos dias eram como uma névoa. O hospital, a casa nova, Jadwiga na porta. Sim, ela esteve na polícia. Contou tudo a um policial. Chorou. Kacper segurou sua mão o tempo todo. Desculpe, ela sussurrou. Tudo está misturado. É normal. Você está em choque, mas eu prometo. A cada dia ficará um pouco melhor. E eu estarei ao seu lado o tempo todo. E ele cumpriu a promessa. Na manhã seguinte, quando Maria desceu para o café da manhã, Kacper já estava sentado à mesa, rodeado de documentos, laptop e café. Bom dia, ele disse, com um leve sorriso. Espero que tenha dormido melhor depois da maratona noturna. Maria sentou-se, ainda se sentindo estranha naquela normalidade. Numa casa de verdade, com comida de verdade, com um homem que era apenas gentil com ela. O que é tudo isso? Ela perguntou, apontando para os documentos. É a nossa estratégia. Jadwiga não vai desistir. Sabemos disso. Então temos que destruí-la legalmente antes que ela destrua você. Deixe-me explicar. Kacper espalhou um papel na frente dela. Era um mapa, um diagrama de conexões. Esta é Jadwiga, ele apontou para o centro. Aqui estão os recursos dela, dinheiro de ações na empresa da família, um apartamento no centro, economias. Aqui estão os aliados dela, Thomas, que cedeu a ela a vida toda, o médico da família, que emitia atestados falsos, os vizinhos que fingiam não ver nada. Isso é um exército, Maria sussurrou. Era um exército. Kacper corrigiu. Agora vamos começar a desarmá-lo, ponto por ponto. Ele pegou outro documento. Primeiro, seus documentos. Jadwiga os guarda num cofre. Conseguiu um mandado de busca. A polícia entrará no apartamento dela amanhã ao amanhecer. Encontrarão não apenas seus papéis, mas também outras evidências. Tenho certeza de que ela a gravava sem consentimento. Ela deve ter um diário, anotações, algo que confirme sua obsessão. Mas como o senhor conseguiu um mandado tão rápido? Kacper sorriu levemente. Eu conheço a promotoria. E quando lhes mostrei fotos do hospital, 40 quilos, roxa de desnutrição, eles não tiveram dúvidas de que era um caso sério. Segundo, ele continuou, testemunhas. Preciso que você se lembre de cada pessoa que possa ter visto algo. Vizinhos, vendedores nas lojas, pessoas na rua, qualquer um.
Maria fechou os olhos, tentando se lembrar. Havia o Sr. Kowalczyk. Ele morava ao lado. Às vezes eu o via olhando pela janela quando Jadwiga gritava comigo na cozinha. Bom, quem mais? A senhora Nowak, da loja na esquina. Eu sempre ia lá com uma lista de compras. Jadwiga escrevia o que eu deveria comprar, quanto eu podia gastar. A senhora Nowak, ela viu. Uma vez ela perguntou se estava tudo bem, mas quando Jadwiga descobriu, ela me proibiu de ir lá. Kacper anotava tudo. Quem mais? Médicos, família, amigos? Eu não tinha amigos. Jadwiga me isolou de todos. Mas havia um médico, o Dr. Wysoki. Foi ele quem emitiu os atestados sobre meu estado mental. Jadwiga dizia que ele era amigo dela, que faria tudo o que ela pedisse. Excelente! Esse médico será a nossa chave. Se provarmos que ele emitiu documentos falsos, ele perderá a licença. E o depoimento dele incriminará Jadwiga. As evidências e o confronto final. Durante as horas seguintes, Kacper a questionou sobre cada detalhe. Cada pessoa, cada evento, cada prova. Maria falava e falava, até ficar rouca. E Kacper anotava tudo, metódica e profissionalmente. Agora mais uma coisa, ele disse finalmente. Um psiquiatra forense. Jadwiga vai alegar que você é doente. Então, preciso que você passe por uma avaliação psicológica completa. Será difícil. Eles vão perguntar sobre tudo, sobre cada detalhe do trauma. Mas é essencial. Maria assentiu, embora o medo apertasse sua garganta. Quando? Depois de amanhã, marquei com a melhor psiquiatra de Varsóvia, doutora Agnieszka Zawadzka. Ela é especialista em transtorno de estresse pós-traumático. Ela será delicada, eu prometo. E ela foi. A doutora Zawadzka era uma mulher na casa dos 50, com olhos gentis e uma voz calma. Recebeu Maria em sua clínica particular. Um consultório claro, quente, cheio de plantas. Maria, ela começou baixinho. Isso não é um interrogatório, é um espaço seguro. Podemos ir no seu ritmo. Se ficar muito difícil, paramos, certo? Maria assentiu e começou a falar. Falou por 4 horas. Sobre o porão, sobre o frio, sobre a fome, sobre Jadwiga parada sobre ela, dizendo que ela não era nada. Sobre Thomas, que desviava o olhar. Sobre as 3 tentativas de fuga e como era trazida de volta todas as vezes. A doutora Zawadzka ouvia, anotava, às vezes fazia perguntas delicadas. Não julgava, não questionava, apenas ouvia. No final, ela disse: Maria, o que você passou é um dos casos mais graves de violência doméstica que já vi na minha carreira. Mas eu quero que você saiba, você não está quebrada. Você é forte, você sobreviveu e agora você vai recuperar sua vida. Maria saiu do consultório exausta, mas sentindo algo novo. Talvez fosse esperança. Kacper a esperava na sala de espera com café e chocolate. Como foi? Ele perguntou baixinho. Difícil, mas... Bom, a doutora Zawadzka emitirá o relatório em 1 semana. Será uma prova crucial no caso. Nos dias seguintes, a vida de Maria começou a ganhar um novo ritmo. Kacper saía para o trabalho de manhã, para seu escritório no centro, mas sempre voltava para o almoço. Ele cozinhava para os dois, falava com ela sobre coisas banais. O tempo, livros, filmes. Nunca a pressionava. Nunca perguntava sobre o trauma, a menos que ela quisesse falar. À noite, Kacper trabalhava no caso, e Maria sentava-se ao lado, lendo os livros que ele lhe trouxera, ou simplesmente olhando pela janela para o jardim. Às vezes ela o ajudava, separava documentos, marcava trechos importantes. Sentia-se útil. Um dia, Kacper voltou para casa com uma caixa. Tenho um presente para você, ele disse com um sorriso tímido. Maria abriu a caixa e parou. Dentro havia uma máquina de costura. Pequena, moderna, linda,
Você mencionou que gostava de costurar antes que tudo começasse. Pensei que talvez você quisesse tentar de novo. Maria tocou a máquina com os dedos trêmulos. Ela não tocava em algo assim há 15 anos, desde que se casara com Thomas. Jadwiga dizia que costurar era perda de tempo, que ela devia se concentrar nos deveres domésticos. Eu não sei se ainda consigo, ela sussurrou. Você não precisa conseguir imediatamente. Você pode tentar, sem pressão. E ela tentou. No primeiro dia, sentou-se na frente da máquina por 1 hora, sem tocá-la. No segundo dia, tocou no tecido, mas não ligou a máquina. No terceiro dia, ela fez seu primeiro ponto, irregular, trêmulo. Mas no quarto dia, ela costurou algo. Um pequeno lenço simples, nada de especial. Mas era dela, próprio. Quando o mostrou a Casper, o rosto dele se iluminou com um sorriso verdadeiro e sincero. É lindo, você tem talento. É só um lenço, é o começo. O começo é sempre um passo. Enquanto isso, a investigação progredia. A polícia realizou a busca no apartamento de Jadwiga. Casper recebeu o relatório naquela mesma noite e o leu para Maria durante o jantar. Eles encontraram o cofre. Dentro, seu RG, seu cartão bancário, sua certidão de nascimento, também, ele hesitou, também um diário. Jadwiga mantinha um diário. Ela escrevia sobre você, sobre como ela a controlava, como a ensinava a obediência, como nunca a libertaria. Maria sentiu náuseas. Ela anotava. Isso? Sim. E é uma prova excelente. Prova premeditação, abuso sistemático. Não era ajuda familiar, como ela vai alegar. Era obsessão. O que mais encontraram? Gravações. Ela tinha um gravador escondido na cozinha e no porão. Gravava suas conversas com Thomas, seus choros, tudo. Provavelmente queria ter provas de sua doença mental. Isso é monstruoso. É monstruoso. Mas também é estúpido, porque essas gravações agora trabalham contra ela. Nelas, você ouve os gritos dela, as ameaças dela, as manipulações dela. Casper fechou o relatório e olhou para Maria com seriedade. Maria, preciso avisá-la. Jadwiga não aceitará isso em paz. Eu já sei que ela contratou um advogado, um dos mais caros da cidade. Ela vai lutar, ela vai mentir, manipular, fazer de tudo para desacreditá-la. O que eu posso fazer? Manter-se fiel à verdade e manter-se fiel a mim. Você não está sozinha nisso. A traição de Tomás e a esperança. No dia seguinte veio o primeiro ataque. Maria recebeu um telefonema. Um número novo que ninguém além de Casper deveria saber, mas era Jadwiga quem ligava. Maria atendeu, tremendo. Você pensa que venceu? A voz de Jadwiga era fria como gelo. Você pensa que esse seu advogado vai te salvar? Você é estúpida, Maria. Sempre foi estúpida. Você vai voltar para mim, ou eu vou te destruir. Thomas vai depor que você é louca. O Dr. Wysock vai confirmar. Varsóvia inteira vai saber quem você é. Eu não sou louca, Maria disse. Sua voz tremia, mas era firme. E eu não vou voltar. Ah, você vai. Quando o tribunal tirar sua liberdade, quando te trancarem num hospital psiquiátrico, você vai implorar para que eu te leve de volta. Isso não vai acontecer. Veremos. Jadwiga desligou. Maria ficou sentada, segurando o telefone, sentindo o pânico subir em seu peito. Hospital psiquiátrico. Ser trancada. Era o seu pior pesadelo. Casper voltou para casa 1 hora depois e a encontrou encolhida no sofá, pálida, aterrorizada. O que aconteceu? Maria contou-lhe sobre o telefonema. Casper ouvia e sua mandíbula se apertava cada vez mais. Certo, chega de joguinhos. Ele pegou o telefone e ligou para alguém. Damian Kasper-Zalewski. Preciso de um favor. Sim, imediatamente. Tem um número de telefone.
Preciso de uma análise completa de chamadas, geolocalização, tudo. Sim, é um caso criminal. Sim, pagarei o dobro. Obrigado. Ele desligou e olhou para Maria. Damien é um detetive particular, um dos melhores. Ele vai descobrir tudo sobre Jadwiga. Suas finanças, seus contatos, seus segredos sujos. Se ela tem algo a esconder, ele vai encontrar. Mas isso é legal? Algumas coisas estão no limite. Mas ao lutar contra um monstro, às vezes é preciso usar os métodos dele. Damian entregou o relatório 3 dias depois. Cacper o leu em silêncio, depois assobiou baixinho. Ora, Nossa Senhora Jadwiga não é tão limpa quanto pensa. O que ele encontrou? Primeiro, dinheiro. Jadwiga alega ter ações na empresa da família. A verdade é que essa empresa faliu 10 anos atrás. Suas economias são principalmente dinheiro de Thomas, que ela roubava por anos, dizendo a ele que estava investindo. Na verdade, ela o guardava em sua própria conta. Então, ela roubou o dinheiro de Thomas? Centenas de milhares de slots, e ele não tem ideia, ou finge que não tem. O que mais? O Dr. Wysock, aquele colega que emitia atestados falsos. Acontece que ele teve um caso com Jadwiga 10 anos atrás, e ela usava isso, chantageava-o, ameaçando contar à esposa dele. Por isso ele fazia o que ela queria. Maria sentiu todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem. E tem mais uma coisa, Casper continuou. Jadwiga tem dívidas, muitas dívidas, jogos de azar. Jogava em máquinas caça-níqueis em cassinos secretos. Perdeu uma fortuna, por isso ela se agarrava tanto a você e a Thomas. Precisava de vocês como mão de obra gratuita e fonte de dinheiro. Então, era tudo por dinheiro? Não apenas. O dinheiro era parte disso, mas era principalmente sobre controle. Ela é uma narcisista, Maria. Para ela, você e Tomás são propriedade, e donos não entregam sua propriedade. Cacper fechou o relatório. Mas agora temos tudo o que precisamos. Provas de roubo, chantagem, corrupção médica. Quando tudo isso vier à tona, Jadwiga não apenas perderá o caso, ela irá para a cadeia por muito tempo. Maria sentiu algo que não sentia há anos. Vingança. Não vingança. Justiça. Quando será o julgamento? Em 1 mês. O promotor acelerou o caso. Raramente acontece, mas o seu caso é excepcional. A mídia já está começando a falar sobre isso. Mídia? Cacper ligou o laptop e lhe mostrou um artigo de jornal. Sogra mantinha Norte como escrava. Caso chocante em Varsóvia. Maria leu o artigo e sentiu um calafrio gelado. Sua história estava ali, não com o nome, mas detalhada o suficiente para que todos pudessem adivinhar. Isso é bom? Que todos saibam. É uma faca de 2 gumes, Casper admitiu. Por um lado, a opinião pública estará do seu lado. Por outro, Jadwiga usará isso contra você. Dirá que você está buscando publicidade, que está mentindo por fama. Mas não é verdade. Eu sei, e vamos provar isso. Nas semanas seguintes, Maria viveu numa realidade estranha. Por um lado, estava livre. Podia ir aonde queria, comer o que queria, dormir numa cama quente. Por outro, a consciência do julgamento iminente pairava sobre ela como uma espada. Mas algo estava mudando nela. Lentamente, dia após dia, ela estava se recuperando. Ela costurava cada vez mais. Lenços, depois almofadas, depois um vestido simples. Cacper lhe trazia tecidos, materiais, livros sobre design. Ele a encorajava, a elogiava, nunca a criticava. Você tem um talento de verdade, ele dizia, olhando para o trabalho dela. Um dia, quando tudo isso acabar, você deveria abrir seu próprio ateliê. Meu próprio ateliê? Maria riu. Pela primeira vez em anos, ela ouviu sua risada. Verdadeira, é um sonho. Os sonhos se realizam se você realmente quiser. Uma noite, sentados juntos no jantar,
Maria perguntou: por que você está fazendo isso? Por que você está me ajudando tanto? Caxper largou o garfo e olhou para ela com seriedade. Por quê? Porque quando eu vejo você, eu vejo minha mãe, como ela era antes de meu pai a quebrar. Eu vejo uma mulher que merece dignidade, respeito, uma vida, e eu não posso permitir que a história se repita. Mas sua mãe, ela não está mais viva. Você não pode fazer nada por ela. Eu não posso salvá-la, mas eu posso salvar você, e isso é o suficiente. Maria sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Não era apenas gratidão, era algo mais. Algo que ela tinha medo de nomear, porque parecia impossível e real. Mas ela viu nos olhos dele o mesmo sentimento. Delicado, tímido, frágil como vidro. Caxper, ela sussurrou. Eu não sei como te agradecer por tudo. Você não precisa agradecer. Apenas seja feliz. Isso é suficiente. No dia seguinte chegou a notícia que mudou tudo. Caxper recebeu um telefonema do promotor. Seu rosto empalideceu enquanto ele ouvia. Eu entendo. Sim, estaremos preparados. Obrigado. Ele desligou e olhou para Maria. Thomas quer depor. Thomas. Contra quem? Caxper hesitou. Contra Jadwiga. Ele quer testemunhar como testemunha de acusação. Maria não conseguia acreditar no que ouvia. Mas por quê? Ele sempre a defendeu. Sempre esteve do lado dela. Aparentemente, algo mudou. A promotoria o interrogou ontem. Mostraram-lhe as provas. Suas fotos, as gravações, o diário de Jadwiga. E ele desmoronou. Ele confessou tudo. Que ele sabia o que estava acontecendo. Que ele não a defendeu porque tinha medo da mãe. Maria sentiu uma mistura de emoções. Raiva, dor, mas também algo que poderia ser alívio. O que isso significa para o caso? Significa que Jadwiga perdeu seu maior aliado. Sem Thomas, a versão dela desmorona. Mas ele hesitou. Thomas está pedindo para se encontrar com você. Não, eu não quero vê-lo. Eu entendo. Mas ele diz que tem algo importante para lhe entregar. Algo que ajudará no caso. Maria fechou os olhos, sentindo as feridas antigas começarem a se abrir. O que ele pode me dizer? Que está arrependido? Que lamenta? Ele se calou por 12 anos, Caxper. 12 anos. Eu sei, e eu entendo sua raiva, mas a decisão é sua. Você pode se encontrar com ele ou não. O que você sente? Maria pensou por muito tempo. Uma parte dela queria gritar, chorar, dizer-lhe tudo o que sentiu ao longo desses anos. Mas outra parte, cansada, ferida, queria apenas fechar este capítulo. Eu vou me encontrar com ele, mas você tem que estar comigo. Claro! O encontro aconteceu em um lugar neutro, numa cafeteria no centro da cidade. Caxper e Maria chegaram primeiro. Thomas apareceu 10 minutos depois. Maria não o via há um mês, mas ele parecia ter envelhecido 10 anos. Estava magro, pálido, com olheiras. Vestido com uma jaqueta velha, descabelado, parecia a sombra de um homem. Ele se sentou na frente deles, sem olhar Maria nos olhos. Obrigado por concordar em me ver, ele disse baixinho. Maria ficou em silêncio. Caxper colocou a mão sobre a dela, um sinal de apoio. Thomas, Caxper falou, você disse que tem algo importante para nos dar. Thomas assentiu, ainda sem olhar para Maria. Jadwiga, ela está se preparando para o julgamento. Contratou um advogado que é especialista em desacreditar vítimas. Eles têm um plano. Dirão que Maria fugiu porque queria ficar com você. Ele apontou para Caxper. Que não foi abuso, mas um caso, que Maria está usando o sistema para se livrar da família e pegar dinheiro. Maria sentiu o sangue sumir do rosto. Mas isso é absurdo. Não houve caso. Eu não conhecia Caxper antes. Eu sei. Tomás a interrompeu. Mas eles vão encontrar provas. Vão falsificar conversas telefônicas, fotos, o que for preciso. Minha mãe tem contatos, Maria.
Ela vai pagar a quem for preciso. Por que você está me dizendo isso? Maria perguntou, sua voz era baixa, mas cheia de dor. Porque agora você se calou por 12 anos. Thomas finalmente levantou os olhos e Maria viu lágrimas neles. Porque eu vi o diário. Eu vi o que ela escreveu sobre você, sobre como ela a quebrava, sobre como estava orgulhosa de tê-la domado, e eu percebi que eu era um monstro. Eu não bati em você, mas permiti que ela o fizesse. Eu fui cúmplice. Sim, Maria disse, sua voz era como aço. Você foi. Eu sei que não mereço perdão, mas eu posso pelo menos te ajudar a vencer este caso. Eu tenho provas. Gravações em que minha mãe diz a verdade. Tenho extratos bancários que mostram que ela roubou o meu dinheiro. Eu tenho tudo e vou entregar ao promotor. Casper se inclinou para a frente. Por que você está fazendo isso? O que você ganha? Nada. Eu perco minha mãe, perco minha família. Mas talvez eu ganhe um pouco de humanidade. Maria olhou para ele por um longo tempo. Aquele homem que ela amou um dia, a quem jurou amar na saúde e na doença, que a traiu da pior maneira possível, com o silêncio. Eu não vou te perdoar, ela disse finalmente. Eu nunca vou perdoar. Mas, obrigada por finalmente fazer a coisa certa. Tomás assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. É tudo que posso esperar. Ele se levantou, deixando uma pasta de documentos sobre a mesa. É tudo que eu tenho. Dê a ela o que ela merece. Dê a ela justiça. E saiu, deixando-os sozinhos. Maria sentou-se em silêncio, tremendo. Casper a abraçou gentilmente, permitindo que ela chorasse em seu ombro. Foi o fim, ela soluçou. O fim daquele casamento, o fim daquela vida. Sim, Casper disse baixinho, mas é também o começo de sua vida verdadeira. O veredito e a nova vida. Naquela noite, quando voltaram para casa, Casper analisou os documentos que Thomas entregara. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lia. Maria, isso é ouro. Gravações onde Jadwiga fala abertamente sobre mantê-la na linha. Extratos bancários mostrando que ela roubou 500 mil zlotys de Thomas ao longo dos anos. Cópias dos atestados médicos falsos com anotações do Dr. Wysoki. Isso é suficiente para prendê-la? Isso é suficiente para destruí-la. Mas Maria não sentia triunfo. Sentia apenas um vazio. Por que tudo isso dói tanto? Ela perguntou. Eu deveria estar feliz. Deveria sentir satisfação. Porque fechar um capítulo sempre dói. Mesmo que tenha sido um capítulo ruim, mas eu prometo, o próximo será melhor. No dia seguinte, Casper entregou todas as novas provas à promotoria. A reação foi imediata. Acusações adicionais contra Jadwiga, acusações contra o Dr. Wysoki, um mandado de apreensão dos bens de Jadwiga. Jadwiga foi presa naquela mesma noite. Maria viu na televisão a mulher sendo escoltada algemada para fora de seu apartamento elegante, gritando para as câmeras. É uma conspiração. Minha nora está mentindo. Ela é doente. Mas ninguém estava ouvindo mais. 2 semanas antes do julgamento, Maria recebeu uma última mensagem de Jadwiga. Chegou pelo correio, uma carta escrita com caligrafia trêmula. Maria, eu estou morrendo. Os médicos me dão mais 6 meses. Câncer. Eu queria que você soubesse. Eu não peço perdão. Eu sei que não mereço, mas eu quero que você saiba. Eu nunca fui feliz em toda a minha vida, nem por um dia. E agora, no final, eu entendo por quê. Porque eu era um monstro. Não venha ao meu funeral. Eu não mereço isso. Apenas viva. Viva como eu nunca consegui. Jadwiga. Maria leu a carta 2 vezes. Depois, dobrou-a e guardou-a na gaveta. Como você se sente? Casper perguntou. Estranho. Eu não sinto triunfo. Não sinto alegria. Eu sinto apenas vazio. Porque você a deixou ir. Porque você não está mais segurando a raiva.
Isso é bom? É a melhor coisa que você poderia fazer. Maria nunca visitou Jadwiga na prisão. Não foi ao seu funeral, quando a mulher morreu 4 meses depois. Mas ela a perdoou. Não por ela, mas por si mesma, porque o ódio era um peso que ela não queria mais carregar. 5 anos após o julgamento, Maria estava em seu ateliê, agora muito maior, com uma dúzia de funcionários, com clientes de toda a Polônia. Seus vestidos estavam nas capas de revistas. Seu nome era sinônimo de elegância e liberdade. Mas o mais importante era outra coisa. Em seu escritório, na parede, havia uma foto. Maria e Kacper, com 2 filhos. Uma filha e um filho, que nasceram 3 e 4 anos. Após o casamento, Maria olhava para aquela foto todos os dias. Ela a lembrava de que era possível, que a felicidade era possível, que a vida podia ser linda se ela apenas permitisse. Um dia, uma jovem entrou no ateliê. Estava magra, assustada, com hematomas nos pulsos. Desculpe, ela disse baixinho. A senhora é Maria Kowalska? Aquela que... Sim, Maria disse gentilmente. Sou eu. A mulher começou a chorar. Eu preciso de ajuda. Meu marido, ele me bate. E eu não sei o que fazer. Maria pegou a mão dela. Eu sei o que fazer. E eu vou te ajudar. Assim como alguém me ajudou um dia. E ela ajudou. Encontrou um advogado para ela. Um dos melhores alunos de Kacper. Encontrou um abrigo para ela. Encontrou esperança para ela. Porque Maria sabia algo que não sabia 5 anos atrás. Ela sabia que salvar uma pessoa não termina a história. É apenas o começo. Porque cada pessoa salva pode salvar outra. E outra. E outra. 10 anos depois. Maria tinha quase 50 anos. Seu cabelo estava grisalho, mas seus olhos brilhavam com vida. Ela estava sentada no jardim de sua casa com Kacper, que também estava grisalho. Seus filhos, agora adolescentes, corriam pelo gramado rindo. Lembra-se daquele dia? Kacper perguntou segurando sua mão. Quando eu te encontrei no ponto de ônibus? Lembro-me, pensei que ia morrer. E olhe agora, você está viva, realmente viva. Maria olhou para seus filhos, para sua casa, para seu marido e sorriu. Sim, eu vivo. E essa é a vingança mais linda que eu poderia ter imaginado, porque Jadwiga queria quebrá-la, queria destruí-la, queria que Maria fosse nada. Mas Maria era tudo. Ela era mãe, esposa, empresária, inspiração para milhares de mulheres. Ela estava livre, ela estava feliz, ela era ela mesma. E essa foi a vitória, não no tribunal, não nos jornais, mas no coração. A justiça triunfou, não porque o monstro foi punido, embora tenha sido, mas porque a vítima deixou de ser vítima. Ela se tornou uma heroína. Ela se tornou ela mesma. E esse foi o final mais bonito que se pode imaginar.